Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, estava ouvindo, ontem estava ouvindo a palestra do Ajahn Chah. E aí, como sempre, né, tem sempre umas sacadas muito boas dele, umas maneiras simples e bastante profundas de ensinar o Dharma. Mas é uma coisa que a pessoa não sei se todo mundo ouve e percebe o quão profundo é aquilo, né? Porque parece tão simples, né? Mas aí quando você, sei lá, eu acho que é uma coisa que você, conforme você vai praticando, você ouve de novo e cada vez entende mais profundamente aquilo, né? Cada vez que você, conforme você vai caminhando com a sua prática, vai ficando mais hábil, mais conhecedor de si mesmo, né? Conhecedor do que é que está acontecendo com a mente, né? Como é que a mente funciona. Aí você ouve aquilo e fala, nossa, isso aqui tem uma outra dimensão que eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu já tinha ouvido esse ensinamento antes e já tinha gostado naquela época, né? Mas aí você ouve de novo, você olha, isso tinha uma... na verdade é muito mais profundo do que eu tinha percebido a primeira vez. Né? Então, mas ontem ele estava falando sobre, né, como a mente, as pessoas atualmente só têm, para alcançar uma mente saudável, né? Não dá para você só ter adição e multiplicação. Né? Você tem que também ter subtração e divisão, né? Que nem matemática. Né? Para você atingir o número certo, né? Só com adição e multiplicação é bem difícil. Mas se você tem subtração e divisão, né? Então mesmo que você passe do número, né? Suponha que você queira chegar ao número 100. Né? Suponha que você passe e chega a 150. Beleza, só subtrai 50, pronto. Agora, se você só tem adição e multiplicação, fica difícil. Né? Que nem antigamente tinha rádio, né? Quem é mais velho lembra como é que usava rádio. Rádio, você tinha que achar o número certo, né? A estação estava no número 101. Aí você passava para a direita, aí voltava para a esquerda, até você achar o ponto onde estava a estação do rádio, né? Então, se a pessoa só sabe virar para a direita, não sabe virar para a esquerda, né? Aí fica bem difícil achar, sintonizar o ponto certo. Né? Então, a mente das pessoas é a mesma coisa, né? Mas como a gente vive numa sociedade que é muito baseada em materialismo, né? Em consumo, então as pessoas só são ensinadas a, a adicionar e multiplicar. Não tem muito quem ensine, né, a subtrair e dividir. Então as pessoas sempre querem mais, 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 mais. Ninguém pensa que um modo para atingir bem-estar, né, é abrir mão ou dividir com alguém. As pessoas sempre entendem que para estar bem eu consigo mais e multiplico aquilo que eu já possuo. Então, dizer em termos de estados mentais, né, isso também também se expressa de uma certa maneira. Né? Por exemplo, tem estados mentais que subtraem, né? Tem estados mentais que adicionam. Né? Então, por exemplo, se a pessoa não tem as qualidades mentais, né, as capacidades mentais da subtração, né, da divisão, então a mente dela está sempre pesada. Né? A pessoa vai ficando cada vez mais pesada, vai ficando cada vez mais lenta. A mente dela queima cada vez mais, é mais ardida, né? Dolorosa, pesada, não funciona, é cansada, né? Fica o tempo todo cansada, né? Carregando muito peso, né? Que nem a pessoa que come demais, né? Está sempre cansada, né? Tem que carregar aquele peso todo, né? Além do fardo que é manter, né? Que você adquire um certo peso, né? Aí quando você come para manter aquele peso. A fome que você sente é a fome de 150 quilos, né? Apesar de 70 quilos ali está sobrando, né? Mas a fome não come para 80 quilos, ela come fome para 150. Né?
Então é um fardo manter aquilo, é uma coisa dolorosa, cansativa, dá trabalho. Então as pessoas deixam a mente ficar muito gorda, né? E não tem as capacidades que subtraem, né? Que abrem mão. Né? E aí fica realmente pesado, né? A mente pesada, dolorosa, cansativa, né? Difícil de carregar, difícil de existir, difícil de ser aquela pessoa. Né? Mas, por exemplo, qualidades que subtraem, né, da mente é a humildade, subtrai. Bem-querer, subtrai, abre mão. Né? Bem-querer, humildade. O que mais? Bem-querer, humildade. Renúncia, subtrai. Né? Saber renunciar. Saber ser humilde. Saber sentir bem-querer. Então são 3 qualidades que lidam com 3 aspectos mais importantes da mente. Né? A renúncia lida com o aspecto material da nossa existência. O bem-querer lida com o aspecto de relações humanas. E humanas eu incluo aí também animais. Né? Com relação com outros seres, vamos dizer assim. E o aspecto da... O que eu falei? Renúncia, bem-querer e humildade. E a humildade lida consigo mesmo, né? Com relação à sua própria mente. Né? Então, sua mente, o ambiente físico ao seu redor e o ambiente, vamos dizer assim, humano, ou a relação entre mais seres. Né? Então, cada uma dessas regula cada uma dessas funções da vida. Né? Então, se a pessoa não só tem vaidade, não conhece humildade, então, que nem é muito adiantar falar assim, a pessoa acaba esmagada sobre o próprio peso dela. Né? O ego dela infla tanto que ela acaba esmagando a própria pessoa. Né? A cabeça dela fica tão grande que ela não consegue nem levantar mais. Se a pessoa não tem a capacidade da renúncia, né? Então o mundo material é algo pesaroso e dolorido. Tem sempre preocupação com o mundo material, sempre preocupação com as coisas, sempre medo de assalto, medo de quebrar, medo de perder, medo de não ser bom o suficiente, medo disso, medo daquilo, preocupação, ansiedade. O mundo material inteiro é um assunto doloroso, né? Para quem não tem renúncia. E para quem não tem bem-querer, né? As relações interpessoais são sempre tensas, né? E dolorosas. Né? Então, se a pessoa não tem essas capacidades, né? Que digamos assim, a mente humana, a mente de qualquer ser, né? Não é um fenômeno hermético, fechado, é um fenômeno dinâmico. Né? Então está sempre recebendo novas correntezas, né? Entram na mente, né? E aquilo que é antigo tem que sair, que nem a respiração. Respiração é um fenômeno dinâmico. Você inspira ar e expira ar. Né? Então um ar entra e, consequentemente, o outro ar vai ter que sair. Né? Porque o ar se transforma quando ele entra dentro do pulmão. Não é o mesmo ar que entrou. Então a mente humana é assim, a vida humana é assim. Né? As pessoas adquirem coisas, mas elas não sabem, não tem válvula de escape. Né? Então a pressão vai aumentando, aí explode. Né? Aí tem que tomar remédio, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que agredir os outros, tem que tomar remédio, tem que trair, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. As pessoas não conseguem suster um sistema harmonioso. Né? Então vaza, começa a vazar. Começa a vazar para traição conjugal, começa a vazar para drogas, começa a vazar para agressão, para roubar, para tomar, para, sei lá, todo tipo de coisa que as pessoas fazem para tentar alcançar algum tipo de prazer, né, que alivie, né, a dor daquele sistema doloroso que é a mente dela. Então, tem que desenvolver essas capacidades, né, tem que adquirir a capacidade de subtrair e dividir. Não sei porquê, mas eu acho que em termos de matemática é sempre mais difícil também. Eu nunca fui muito bom não, de matemática, eu sempre achei chato. O que eu mais tinha dificuldade é a divisão. Né? Todo mundo acha que deve se achar mais difícil a divisão. Multiplicação e adição são as mais fáceis que tem. Né? Subtração é um pouquinho fácil, mas divisão é um saco. Né? É um negócio difícil fazer conta de divisão. Então, mas sem divisão não dá para fazer matemática. Ou é muito mais difícil. Né? Você conseguir chegar no número certo, no número ideal,
né? Só usando multiplicação, adição e mesmo subtração, deve ter um jeito, mas dá muito mais. Se você consegue dividir, é tão mais fácil. Você vai direto ao assunto. Né? Então, a gente como ser humano não usa todo o leque de capacidades que a gente possui. Né? A gente vive uma vida manca. Né? A gente vive uma vida perneta. A gente tem várias capacidades, a gente não usa. E aí fica surpreso que é tão difícil. Oh, por que é tão difícil essa vida dolorosa? Mas você não está fazendo direito. Se fazer direito é muito fácil. Se fazer direito, a vida é muito simples. Não tem aonde dar errado. Um negócio tão simples, tão fácil. Mas quando a gente faz errado, aí não fica bom mesmo. É tudo difícil mesmo. Então, e mesmo nessa pessoa, então começa a manifestar muitas, dizer, patologias, né? Essa pessoa não tem. Né? Imagina uma pessoa 100 anos, né? Sabe? Come, 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 e não tem como excretar aquilo. Né? Que tipo de doença você acha que essa pessoa vai desenvolver? Né? Então, se a pessoa não tem, né, a capacidade, uma válvula de extração, né, das coisas, ela começa a manifestar patologias esquisitas, né, como, por exemplo, racismo. Racismo é uma coisa que acontece, né, as pessoas não têm bem-querer, e também falta um pouco de inteligência. Né. Inteligência, a cura do racismo é inteligência e bem-querer, gente, muito simples. Racismo não é... Tem um pouco de racismo que vem de educação, né? As pessoas educam as pessoas a serem racistas, mas mesmo, sabe, se zerar o racismo hoje, né? De passar uma regra e zerar o racismo hoje, se as pessoas não tiverem bem-querer e inteligência, vai voltar tudo para estaca zero. Volta tudo como era antes. Né? Então, se não tem esse mecanismo que equaliza os demais, né? Então a patologia se manifesta novamente. Né? Racismo vem da capacidade de distinguir, né? Você conseguir enxergar diferenças, né? Que é útil. Né? Você vai escolher uma fruta, você tem que olhar qual é a fruta que está boa, qual é a fruta que está ruim. A capacidade de distinguir diferença, né? De cor, de tamanho, de características, de comportamento. Né? Então você vê uma pessoa andando na rua, você tem que olhar o comportamento daquela pessoa, se a pessoa vai me assaltar ou não, você olha pelo comportamento. Né? Por necessidade de sobrevivência, você tenta adivinhar. Né? Então você tem que ter a capacidade de distinguir e avaliar. Agora, se a capacidade de distinguir e avaliar existe, mas não existe inteligência, não existe bem-querer, eventualmente vai chegar à conclusão do racismo. É óbvio, a minha raça é melhor, a sua é pior. É uma conclusão lógica que as pessoas chegam. Mas só porque é lógica não é inteligente. Né? É lógica dentro é lógica dentro da burrice delas, é lógico, né? Mas dentro da sabedoria não tem inteligência nenhuma ali. Né? Então, sabe, sem enxergar o problema é difícil chegar à solução. Então, a solução para o racismo não é mais ódio, né? Não é mais ódio, mais raiva, na verdade é o contrário. Né? Mas apesar de que eu também, quando a situação é extrema, né? Primeiro, né? Você tem que admitir que não dá para exigir que uma pessoa que está sendo agredida e sofrendo todo tipo de humilhação, exigir justamente dela, né? Você tem que ter a mente amorosa e pacífica. Né? Justamente a pessoa que está sendo oprimida, é dela que você vai exigir. Isso também é muito, muito cruel e injusto. Né? E também, às vezes, a pessoa tem essa urgência, né, em proteger a si mesma. Né? A pessoa está correndo risco de vida, risco de agressão, risco de humilhação. Né? Então, a pessoa tem um senso de urgência em precisar se proteger, né, e exigir, né, que isso pare. Né? Então, é compreensível. Mas, ainda assim, né, falando em termos profundos do assunto, né, além do remédio paliativo, se quiser curar a doença mesmo, né, tem que investir na saúde mental. Né? O mesmo assunto da semana passada, né? A gente fala, as pessoas não conseguem entender, né? Elas estão com a mente obcecada por raiva e ódio. Né? Então você fala algo, elas entendem outra coisa, porque a mente raivosa não consegue entender de maneira clara. Mas a solução é saúde mental. Né? Quer seja a solução para a situação política, quer seja a solução para as relações interpessoais, né? Para a ecologia, né? Para o mundo material ao redor. Né? A solução é saúde mental. Né? A solução não é mais tecnologia.
né? Você vai inventar uma tecnologia que vai resolver o problema do meio ambiente. Eu duvido muito. Porque você resolve um problema e cria outro. Né? A solução mesmo é saúde mental. Né? As pessoas precisariam voltar, né? Como a gente já mencionou ontem também, né? Na palestra, né? O que está andando por aí não é ser humano. Não é sombra de ser humano, é imitação, uma caricatura de ser humano. Se as pessoas voltassem a ser humano, aí sim os problemas se resolviam. Problema de racismo, problema de política, problema de meio ambiente, problema de relacionamentos pessoais, todos se resolviam. Então a gente tem que estudar esse assunto. Né? É urgente, né? Mesmo para quem pratica a meditação, a mesma coisa se aplica. Né? E por isso que isso também é tanto útil, né, para quem quer praticar meditação, como a meditação em si é um bom exercício para treinar, né, esse assunto. Né? Então, como eu falei, né, qual é a atitude lógica que alguém vai praticar quando a pessoa ouve, né, as instruções de meditação? Né, coloque a atenção na respiração e mantenha a atenção focada na respiração, não deixe a mente distrair. Qual que é a reação lógica que uma pessoa normal faz? Ela foca na respiração e segura a mente ali, você não vai sair, eu vou segurar você aqui, você não vai se distrair. E tenta usar a força, né, para manter a mente focada e não focada na respiração. É o lógico que as pessoas conhecem. Elas não têm, como eu falei, elas não conhecem a conta de subtração. Só conhecem a conta de adição. Então ela vai fazer algo, ela vai tentar adicionar para chegar ao resultado. Mas tem certas coisas que você faz subtraindo. Então, eu tento explicar isso para as pessoas. Né? Eu não posso nem dar risada porque eu também sofria disso, né? Por exemplo, você não controlar a respiração. Eu lembro claramente, eu também, como assim? Parecia que é automático, né? Assim que eu coloco a atenção na respiração, eu começo a controlar a respiração. Né? A mente agarra aquilo. Né? Onde você coloca a atenção, a mente agarra. Né? Como se fosse uma coisa compulsiva. Qualquer coisa que você olha, a mente agarra. Não sabe fazer contato com as coisas sem agarrar. Mas você insiste, persiste, vai pesquisando, vai experimentando. Um dia você pega, é só fazer isso, é tão simples. Na verdade, a questão não é o que fazer. Né? O X da questão é o que não fazer. O que eu deixo de fazer para conseguir pacificar a mente? O que eu faço a própria pergunta é errada. O que eu faço para pacificar a mente? Quando a pergunta mais inteligente seria, o que eu deixo de fazer para conseguir pacificar a mente? Mas a gente tem que pesquisar, não adianta falar, porque o próprio intelecto, né? O próprio intelecto ela está falando que tem as características as qualidades mentais que subtraem. Né? Então tem as qualidades mentais que adicionam. Né? Então o intelecto, por exemplo, é algo que adiciona, ele não subtrai. Então você tentar explicar a conta de subtração utilizando um mecanismo de adição, né? É meio surreal, meio maluco mesmo. Então, mas as pessoas não entendem isso. Elas estudam e acham que entenderam. Eu sei, mas você só sabe metade sobre o assunto. Mesmo que você está lendo a respeito de subtração, né, você está usando um mecanismo de adição. Então, o intelecto adiciona. Digamos assim, mencionando boas qualidades mentais, né, que adicionam. Porque adicionar também é importante. Né? Não estou falando aqui de subtrair, as pessoas já exageram, não, então tudo bem, eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que viver pelado, eu tenho que doar todos os meus bens, não é nada disso, né? Você tem que saber adicionar, tem que saber subtrair também, né? Então, qualidades que adicionam, por exemplo, a inteligência adiciona, como é que diria, a autoestima adiciona, e desejo, no sentido de desejar coisas boas, desejo saudável, né? Às vezes as pessoas gostam de ferir, né, em Pali, né? O desejo ruim eles chamam de tanha, o desejo bom eles chamam de chanda, né, que é uma aspiração saudável, chanda. E tem o desejo ruim que é tanha, né, que é a ganância. Né? Então, mas desejo saudável, desejo de melhorar, desejo de ser uma boa pessoa, desejo de alcançar a libertação, desejo de ser saudável, desejo de fazer coisas boas, de ajudar os outros. Né? Então tudo isso adiciona, né, de uma maneira saudável. Né? Então, apesar de ser saudável, não é completo.
Não adianta você ter só boas intenções, não adianta você ter só inteligência. Inteligência sem bem-querer não funciona, vira uma coisa distorcida e doentia, né? Boas intenções, né? Esse ditado no Ocidente é perfeito, né? No inferno, como é que é? O inferno está cheio de boas intenções. É exatamente isso, não basta boas intenções. Né? Só boas intenções não é, pelo menos no budismo, né? Outras tradições religiosas podem ter uma atitude diferente, né? Mas no budismo, só boas intenções não é o suficiente. Só porque você tem boa intenção, você não é uma boa pessoa ainda. Né? Você tem uma boa característica, mas não é o suficiente para ser uma boa pessoa. Então tem que ser é um fenômeno complexo. Né? Bondade é um fenômeno composto. Né? São vários fatores que tornam você uma boa pessoa. Né? Não só no sentido de boa pessoa, no sentido de boa intenção, mas boa pessoa no sentido de boa qualidade. Uma pessoa de qualidade. Uma pessoa de qualidade já tem várias características, né? Tem uma qualidade nobre. Né? Entre as características está, por exemplo, a inteligência. Né? Uma pessoa de boa qualidade é inteligente, ela consegue pensar, consegue tomar decisões, ela consegue escolher um caminho correto para chegar a um resultado. Né? Tem a capacidade da inteligência, da sabedoria, tem a qualidade do bem-querer, tem a capacidade da renúncia, tem a capacidade saber não ser, saber desejar coisas boas, saber melhorar a si mesmo, né? Saber ter bem-querer por si mesmo, ter autoestima, tem várias coisas, né, que compõem uma mente saudável, uma existência saudável. Né? Então, né? E aí se for pensar quais são as coisas, os correlatos, né, que não estão no nível da saúde mental, né, a ganância, a vaidade, né, o egoísmo, né, no lado da subtração, né, o ódio por si mesmo, na raiva de si mesmo, o ódio pelos outros, né, raiva, rancor, esse tipo de coisa que faz com que você desdém pelos outros, é uma coisa que subtrai você do mundo. Né? Você não tem, sente desdém pelas pessoas, você olha as pessoas com desdém, então o mundo desaparece ao seu redor, né? Só tem gente feia, só tem gente ruim ao seu lado, só tem gente ruim. Né? Então, como se as pessoas desaparecessem. Né? Eu também lembro disso, isso me traz a memória também. Né? Eu acho que era um adolescente bem ranzinza e rancoroso. Né? E eu lembro quando eu comecei a estudar budismo, comecei a praticar metta bhava, né? Eu lembro claramente essa sensação assim de primeira vez que eu até lembro onde eu estava num ônibus. Né? Eu estava no ônibus indo trabalhar no escritório. Eu estava no ônibus, aí uma pessoa, eu estava sentado no banco, né? Uma pessoa veio e sentou do meu lado e me deu um empurrão, assim, sentou me empurrando já. Eu, caramba, o que aconteceu? Eu não fiz nada, esse cara já está me empurrando. Aí eu, quer saber uma coisa? Eu levantei e cedi o lugar para ele. Falei, tudo bem, deixa ele sentar em paz. Aí, mas não fiz isso assim por desdenho, nada, fiz por bem querer, né? Falei, bom, esse cara já está irritado, né? Eu, sei lá o que aconteceu com ele hoje, né? Deixa pelo menos ele sentar, daqui a pouco meu ponto vai chegar também. Deixa ele sentar em paz, né? Levantei e deixei ele sentar em paz sozinho, né? Sem dar mais espaço para ele, né? Que ele estava bem irritado mesmo, né? Aí que eu senti aquele bem querer muito grande no coração. Falei, nossa, uma sensação de amizade pelas pessoas, né? Mesmo as pessoas irritantes, né? Mesmo as pessoas sem educação, né? A gente fala, esse cara sem educação, que cara arrogante, sem educação, mal educado, né? Mesmo as pessoas mal educadas, né? Aí como é que eu falo, uau, quer dizer que vocês estavam aqui o tempo todo, né? É como se as pessoas de repente virassem meus amigos, né? Aquelas pessoas naquele ônibus antes eram pessoas assim que sentiam um distanciamento delas, né? Aquele dia sentiam amizade por todas elas, né? Aí eu falei, olha, vocês estavam aqui o tempo todo, né? Vocês estavam aqui do meu lado o tempo todo, eu nunca tinha percebido vocês aqui, né? Amizade, né? Sensação de amizade, bem querer. Então a amizade, bem querer são coisas que têm que ser desenvolvidas. As pessoas não podem ir empurrando a vida para frente, né? Negligenciando isso. O problema é que as pessoas hoje em dia, com tantos prazeres, com tantas distrações, as pessoas vão empurrando as coisas para frente, né? E conseguem sobreviver até a idade avançada, sem ter esse sistema completo, né? As pessoas vão suprindo
né? As doenças que vão surgindo, vão se manifestando, as pessoas vão escondendo, né? Com prazeres sensuais, com distrações, com bens materiais, com filmes, com livro, com música, com passeio aqui e ali, comida do restaurante, e isso e aquilo, vai empurrando para frente o assunto, né? Até ter que chegar a hora da morte. E aí não tem mais como esconder a verdade, né? Quando a pessoa morre, ela está totalmente nua, né? Então não tem nada que esconda mais. Ela passou a vida inteira raciocinando, justificando, comendo isso, consumindo aquilo, para apaziguar, né? Aquela queimação interior, né? Mas aí quando chega a morte, o mecanismo dela de apaziguar aquela queimação deixa de existir, né? Ela não tem mais como comer nada, ela não tem mais como usufruir nenhum prazer sensual, né? E aí a verdade sobre si mesmo surge, né? Que nem os adiantes falam com frequência, né? A pessoa é fantasma antes de virar fantasma, antes de morrer a pessoa já é fantasma. Se você tivesse a capacidade de olhar o espírito daquela pessoa, né? A pessoa tem corpo de ser humano, mas já é um fantasma por dentro, né? Aí quando a pessoa morre, ela não vira fantasma, ela só já estava ali, né? Só morreu o corpo, né? O fantasma já estava ali. Então só aquela verdade simplesmente se manifesta sem maquiagem, né? Então, então hoje em dia as pessoas sofrem muito disso, né? Acho que é o suficiente, né? Meia hora falando já. Então é isso, né? Tem alguma pergunta? O pessoal que está aqui quer uma pergunta? Não? Então pode estar na internet aí. O que é? É comum durante a meditação sentir formigamento na cabeça? Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Mas o corpo é esquisito, viu? A maioria das pessoas tem o corpo muito tenso, né? Tenso, não só tensão de contração muscular, mas falta de alongamento, né? Quando tem falta de alongamento e tem hábito, tem tensão crônica, né? A pessoa nem percebe que por exemplo, os ombros são tensos, a pessoa não percebe. Está sempre tenso. Então ela nem nota mais que está tenso. E aí quando ela fica tensa sempre assim, os músculos atrofiam. Quando ela relaxa, ela sente tudo aqui esticar. Tudo esticado aqui, o pescoço, a cabeça fica esticada, o rosto fica esticado, ela sente tudo esquisito, né? Então pode cortar a circulação sim, né? Só o ato de você sentar e relaxar, eu sentia isso, né? Quando fazia uma boa postura com a coluna ereta, o peito aberto, esticava tudo, aqui desde aqui de cima, esticava os músculos todos, assim, ó. O queixo, né? Aqui. Eu até ficava com dor aqui no pescoço, porque eu sentava ereto, e eu não estava acostumado à postura ereta, então doía, ficava dolorido esses músculos aqui, assim, né? Então pode ser sim uma coisa temporária, tá? Pode continuar meditando, deve ser os seus músculos alongando, né? Então quando eles estão esticados, talvez eles cortem um pouco a circulação do sangue aí. E aí quando você muda de postura, começa a dar o formigamento que nem na perna, né? Então pode ser sim, não me parece nada esquisito, não. Pode continuar praticando, me parece estranho. Não. Nunca tinha ouvido falar, mas faz sentido, né? Me parece estranho. O Buda falava sobre o não eu, o Anatman. A Vedanta fala sobre Atman. O Buda, então, não acreditava numa alma que sobrevive à morte? O que é que reencarna? O budismo é nihilista? Na verdade, o Buda, o problema é o seguinte, que eu também, de novo, voltando, você vê como é profunda a palestra da Janchak que a gente ouviu ontem, né? Ele fala, você falar, eu sou superior a ele, tá errado. Então eu sou inferior a ele, também tá errado. Então eu sou igual a ele, também tá errado. A questão, seja lá o que for, né, que se você perguntar, por exemplo, então a alma existe? O que é alma? O que você está me perguntando? É a minha pergunta, Deus existe? O que é Deus? A gente tem esses conceitos que a gente simplesmente corre com ele, a gente nem sabe o que está falando. O que você está perguntando para mim? Quando você me pergunta se Deus existe, o que é que você está me perguntando? Você entende a sua pergunta? Né? Então tem algumas superstições que existem no mundo, né? Que a gente simplesmente assume, mas se perguntar, for olhar com atenção, né, as pessoas nem sabem o que estão falando.
que é essa alma? Que ela existe ou não? Mas você nem sabe o que é a alma, como é que você sabe se ela existe ou não? Você nem sabe o que é a alma, você está querendo decidir se ela existe ou não. Né? Então é uma coisa meio maluca mesmo. As pessoas só simplesmente correm com esses conceitos, nem sabem o que é que estão falando. Então o Buda dizia que o conceito está errado. Qualquer coisa que você falar, eu existo, errado. Eu não existo, errado. Eu existo e ao mesmo tempo não existo, errado. Então eu também não existo, mas ao mesmo tempo existo, errado. A pergunta está errada. O modo de enxergar o assunto está errado. Então você pode argumentar se ele... Porque ele não é nihilista, porque mesmo... Então as pessoas perguntavam ao Buda, né, o eu existe? Ele falava, não se aplica. Então o eu não existe. Não se aplica. Não é uma questão que o eu não exista. Ele também não disse que o eu não existe. Ele também não disse que o eu existe. Ele também não disse se o eu existe, mas ao mesmo tempo não existe. Ele fala, a pergunta não se aplica. Né? Seja lá o que for que vocês entendem como eu, está errado. Então o conceito está errado. E não é útil. Né? A questão também é o seguinte, uma coisa importante no budismo não é algo para definir e explicar o universo. Então a questão, eu existe ou não, não importa. A questão é, isso é o caminho para a libertação, sim ou não? Então, como estratégia, né, de prática que leva à libertação, que leva à realização de nirvana, então o Buda dizia, esquece esse tal de eu, deixa isso de lado. Né? Na verdade, como a gente tem a tendência natural, né, a construir eu, né, automaticamente, na verdade você faz um exercício reverso, né? De quebrar a ideia de eu, né? Falar, não eu, isso não é eu, esse corpo não é eu, esses pensamentos não sou eu, essa memória não é eu. Né? Não tem nada nesse mundo que seja um eu. Né? A gente treina, a gente reflete dessa forma. Isso é um exercício espiritual. Né? Da mesma forma que a gente faz a reflexão, olhar o corpo humano como algo feio. Né? Ciente de que, por exemplo, a ideia de feio é uma construção mental. Não é feio. O corpo humano não é feio nem bonito. Feio e bonito é uma opinião, né, que a gente constrói na mente. Mas ainda assim, a gente realiza esse exercício. Né, a gente olha o corpo humano como algo feio. Por quê? Porque a gente tem a tendência natural a se apegar à imagem do corpo humano. Então, como um antídoto, né, para tentar equalizar, né, a gente tenta enxergar o corpo humano como algo feio. Então, da mesma forma, né, como a pessoa tende, né, a criar eu em tudo, né, você vê, as pessoas criam eu em qualquer coisa, né, qualquer coisa vira um eu. Né, então a gente reflete no não eu, né, enxerga o mundo como não eu. Agora, o eu existe, não se aplica. Então o eu não existe, também não se aplica. Ambas as perguntas estão erradas. Né. Então é assim que o Buda ensinava o assunto. Poderia falar sobre meditação vipassana e a meditação metapávana? Vipassana não é uma meditação. Né? Vipassana é um aspecto, né, do caminho, da prática mais ampla, né, que em Pali se chama Chitta Bhavana. Então, por exemplo, a respiração tem o movimento da inspiração e tem o movimento da expiração. Né? Caminhar tem o movimento da perna direita e tem o movimento da perna esquerda. Não existe caminhar com uma perna só. Com uma perna só se chama pular, não chama caminhar. Então, inspiração e expiração em conjunto é o fenômeno chamado respiração. Né? Então, Chitta Bhavana, né, tem um aspecto, ou de uma forma mais Chitta Bhavana é um termo muito amplo, né? Mas no que diz respeito à meditação, né, você pode separar ela em Samatha e Vipassana. Né? Mas não tem meditação de Vipassana, isso não existe. Né? Vipassana é um aspecto da prática da meditação. Né? Então eles têm que funcionar juntos. Né? Não dá para você praticar Vipassana isolado. Né? Eu pratico só Vipassana. É que nem você me fala, eu ando com uma perna só. Tá bom, você é um saci, tudo bem. Mas se você tem duas pernas, se você é um saci, você tem uma perna amputada, né? Ok, normal. Agora, você tem duas pernas, você anda com uma perna só, você é burro. Desculpa, mas você é burro, você não é. Você tem uma perna só, tudo bem, racional, faz sentido, normal, né? Não tem nada demais.
Você tem duas pernas e fala, não, eu ando com uma perna só. Tá bom, boa sorte. Então não existe meditação vipassana. Vipassana é um aspecto da prática, né? Que é o aspecto de analisar, né? De usar a inteligência, né? Para mudar a mente, né? Transformar a mente, né? Mas ela tem que ser feita em conjunto com o aspecto de samatha, né? De pacificar a mente, porque senão você não consegue atingir os níveis mais profundos da mente. Você fica ali só no nível intelectual, pensando e não dá em nada, né? Fica ali que nem um carro rodando na lama, né? Não vai para frente. O motor está funcionando, está saindo fumaça no escapador, a roda está girando, mas o carro não vai para frente. Então as pessoas que não têm a capacidade de pacificar a mente, elas pensam, entendem, refletem, entendi tudo e não dá em nada. Fica ali só rodando no intelecto, entendi tudo, não sei nada. Entendi a paz, entendi o bem-querer, mas continuo sentindo raiva. Entendi sobre a caridade, sobre isso, mas continua sendo egoísta e ganancioso. Né? Entendeu tudo, mas não sabe nada. Né? Então não funciona. Se você não conciliar samatha e vipassana, né? não vai chegar a lugar nenhum. Agora, metabhavana, isso sim é uma prática de meditação. Metabhavana é você usar o bem-querer como objeto de meditação. Né? É você usar o bem-querer como objeto de meditação. Você simplesmente senta em meditação, que nem você sentaria em qualquer, né, com a coluna ereta, os ombros relaxados, a cabeça equilibrada, relaxa bem o corpo. Né? Só que aí, em vez de focar na respiração, você foca na sensação do bem-querer. Né? Bem-querer é uma sensação emocional. Né? A maioria das pessoas vai sentir bem mais fácil, mais forte na região do peito. Né? Mas não é obrigatório ser no peito, pode ser em qualquer região, pode ser na testa, pode ser no rosto, pode ser no pescoço, pode ser na barriga. Eu imagino que uma mulher que tem um filho pequeno, né, que está amamentando, vai sentir muito forte na região dos seios, né, bem-querer. Imagina, eu nunca fiz isso, como vocês podem imaginar, né? Eu estou imaginando. Né? Mas pode ser na mão, né? Quando você toca alguém, você pode botar bem-querer na mão. Né? Uma coisa muito flexível, né? Mas é mais fácil para a maioria das pessoas, né? Você focar na região do peito. Né? Então você traz o bem-querer, você sente bem-querer, você pode usar o pensamento para despertar. Se você não sabe fazer isso, com o tempo você aprende, sabe? Você senta e sente bem-querer, não precisa fazer nada. Você senta e traz ao peito, né, o bem-querer, você fica ali curtindo aquela sensação, porque ela é muito agradável. Né? Uma sensação bem agradável. Então você senta ali e fica sentindo bem-querer, né? Simplesmente sentindo amizade pelo mundo, amizade por tudo, né? Por si mesmo, pelas pessoas, por nada, você não pensa em nada, simplesmente sente amizade pura e simplesmente. Né? É muito agradável isso. Mas na medida que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso, né? Então você pode usar o pensamento, né? Você pode lembrar, por exemplo, uma pessoa que você gosta, né? Então é fácil sentir bem-querer, né? O seu filho, alguma pessoa, o seu amigo, uma pessoa que você sente bem-querer, o seu cachorrinho em casa, né? Então você pensa, né? Você traz a imagem daquela pessoa e sente bem-querer por ela, deseja bem, que você esteja feliz, que você tenha bons amigos, que você esteja protegido e seguro. Aí quando você pensa daquela forma, surge esse bem-querer no coração, assim, aquela sensação de amor, né? De amizade no coração. Né? Então você pode usar o pensamento, né, e a articulação, né, intelectual para fomentar aquela sensação. Né? Aí quando você estiver lá bem firme e tranquilo, estável, você abandona os pensamentos e fica ali só sentindo aquilo em silêncio, sabe? Curtindo aquela sensação. E isso pode muito, muito facilmente desenvolver em samadhi, né? Uma ótima prática de meditação. Né? Então é muito encorajado e todo mundo deveria tentar essa prática de vez em quando. Você não precisa só escolher Anapanasati ou só escolher Metabhavana. Né? Você pode intercalar, você pode misturar, que nem eu falei hoje, você pode misturar ambas, sabe? Você pode desenvolver o foco na respiração, mas usar bem-querer, sabe? Misturar bem-querer, sabe? Que nem você faz, joga orégano no macarrão ali. Né? Faz aquele macarrão e joga um orégano em cima dele ali. Né? Então foca na respiração, mas joga um pouquinho de bem-querer em cima, para ficar mais suave e tranquilo. Né? Então você pode misturar ambas, né? Ou pode praticar especificamente Metabhavana de vez em quando, aí hoje eu vou praticar Anapanasati, né? Você pode ir misturando elas também. Ou outro dia eu vou praticar a reflexão, né? Vou praticar
contemplação de um tema do Dharma, a impermanência, a asquerosidade do corpo humano, a impermanência, o sofrimento da vida. Então você pode, ou a importância, né, da bondade, como ter bondade é importante. Você pode sentar e refletir sobre aquilo também. Isso também é uma prática de meditação. Você usa um tema para refletir e contemplar. Então são várias formas de praticar a meditação. Meditar sobre a morte pode trazer benefícios? Sim, muitos. Né? Muitos benefícios. Feito de maneira saudável, de maneira inteligente, de maneira equilibrada, né? Refletir sobre a morte traz uma serenidade, né? Se a gente e também uma coisa muito importante que traz é ponto de referência. Né? As pessoas passam a vida inteira fingindo que não vão morrer, elas não conseguem enxergar o que é importante ou não na vida. Né? Elas perdem muito tempo com besteira. Né? E a vida delas vai passando à toa, né? Então, mas se a pessoa tem visão clara, né, da morte, né, e a noção clara de que não há garantia de quando vai ser a minha morte, né, então a pessoa começa a levar a vida a sério, sabe? Ela começa a prestar atenção no que ela está fazendo. Né? Ela não gasta mais tempo fazendo coisa inútil, ela não gasta mais tempo com más companhias, ela não gasta mais tempo com buscas fúteis e vãs, né? Ela realmente tem um senso de urgência, né, em cuidar bem de si mesmo, tem um senso de urgência em tomar as boas decisões na vida. Né? Então a reflexão da morte é muito importante, muito útil. Né? Mas tem que ser bem feita. Imagina essa questão de ser fantasma antes de ser fantasma. Um método para evitar isso seria enfrentar as coisas e aprender a lidar ao invés de mascarar com prazeres diversos? Sim, mais ou menos. Né? Na verdade, falando de maneira direta e clara, né? O método para evitar isso é você ser uma pessoa plena. Você tem que abandonar as características de fantasma e desenvolver as características de seres humanos. Né? Então você tem que abandonar a obsessão mental. Você tem que abandonar a mesquinhez. Você tem que abandonar os estados obsessivos da mente. Você tem que abandonar, sabe, tudo aquilo que é feio, escuro na mente. Né? E desenvolver as qualidades do ser humano, desenvolver a renúncia, desenvolver comportamento humano, sabe? Abandonar o hábito da mentira, abandonar o hábito da agressão, abandonar o hábito do egoísmo, abandonar o hábito do consumo de drogas, intoxicar a mente, parar de intoxicar a mente, parar de usar o sexo de maneira incorreta, parar de usar a fala para agredir os outros, né? Começar a se comportar como ser humano. E aí, você tendo feito isso bem, né, aproveita que você está vivo ainda, vá em frente e desenvolva a mentalidade de um anjo, né, de um ser celestial. Desenvolva bem-querer, desenvolva paz mental, uma mente pacífica e feliz. Desenvolva uma mente compassiva e sinta bem-querer por todos os seres. Né? Desenvolva uma mente compassiva, uma mente caridosa, uma mente bondosa. Né? Aí ocorre o oposto, né? Você vira anjo antes de morrer. Né? Você morre já era, já só morreu o corpo. Né? Você já não vai para lugar nenhum, já estava bem ali. Né? Então, mais tem a ver com qualidades, né? Padrões mentais. Né? Quais são os padrões mentais que você cultiva e quais são os padrões mentais que você abandona. Tá mais nesse sentido. Adriano, o senhor já ouviu falar de algum mestre sobre alguém que tivesse nascido só papano? E se essa pessoa teria passado melhor pelas crises da adolescência, com um nível menor de sofrimento, etc. Nesse caso, nascer como sotaplano, é seguro dizer que essa pessoa terá facilidade de se reencontrar com os ensinamentos budistas ou com algum mestre para orientá-lo e avançar no caminho? Longo, hein? Isso é viver. Não, já ouvi alguns boatos, mas as pessoas falam essas coisas, eu não sei se é verdade ou não. Já ouvi sim alguns boatos assim, mas imagina, é raro você saber de alguém que é sotapana. Agora, além de saber se a pessoa é sotapana quando nasceu, você quer saber como é que foi a adolescência daquela pessoa, já está querendo muito querendo saber demais também. Mas com relação à última parte da pergunta, sim, se a pessoa já tem inclinação
vínculo forte ao Dharma, né, ela vai ter uma atração assim irresistível, né? Ela vai se sentir atraída mais nesse nível, né? A pessoa já nasce Sotapanna, ela vai ter assim vai ter claramente dentro dela, né, um impulso, né? Que ela talvez ela não sabe dar nome a esse impulso, né? Mas e o dia que ela encontrar o Dharma tem um reconhecimento muito claro também, sabe? Uma coisa assim que é difícil de escrever, né? Então, eu não sei se ela, sim, vai haver uma atração, né? Ela vai conseguir, vai ter boas chances, vamos dizer assim, né? Não é que é algo assim inevitável, mas mesmo pelo nível de qualidade espiritual que ela já desenvolveu, né? Ela vai saber reconhecer vai ter mais boas chances, né? De saber reconhecer um bom mestre, né? Quando ela encontrar um bom mestre, ela vai enxergar algo, ela vai ter uma sensação diferente, sabe? Então, tem boas chances, sim, dela conseguir engatilhar o caminho, né, e continuar progredindo. Né? Se a história de Ajahn Paññavado, por exemplo, né, ele fala um pouco sobre isso. Porque após a fase de observar a respiração, parto para observar os pensamentos e fico às vezes minutos, horas e nada. Por isso eu não deveria ter saído da respiração. Por que você saiu da respiração? Continue nela até a sua mente ficar em samadhi. A mente tem que entrar em samadhi, gente. Não é só, eu já olhei, pronto, já vi a respiração, próximo passo. Né? Você não passou o primeiro passo ainda. Você tem que focar na respiração até a mente realmente se concentrar e pacificar e estabilizar. Né? Que as pessoas fazem esses cursos, né, de retiro e tal. Então vamos lá, primeiros 5 dias é samatha. Aí pronto, 5 dias já passou samatha, agora vipassana. Mas ninguém nem conseguiu alcançar samadhi ainda. Como é que já está passando para vipassana? Então as pessoas fazem esse negócio por tabela, fazem esse negócio para vender curso, né? As pessoas, eu pratiquei tantos dias de samatha, mas não consegui pacificar a mente uma vez que fosse. Né? Então esses negócios é ruim mesmo, né? Então, não, você deveria conseguir. Enquanto você não pacificar a mente, reflexão nenhuma vai ter efeito profundo, sabe? Ainda mais se você fizer isso de maneira mecânica, né? Ok, agora vamos praticar vipassana, e você começa a fazer aquilo porque está numa tabelinha, tem um curso assim de reflexão, que você está fazendo de maneira mecânica, ainda menos chances ainda. Né? Se você quiser que alguma reflexão, né, que não tem embasamento em samadhi, não tem a força de samadhi dando suporte àquela reflexão, mas ainda assim você quiser que ela tenha algum resultado, pelo menos, use sua própria intuição. Né? Olhe para a sua mente quais são os temas que atraem a sua mente. Né? A sua mente se sente atraída, por exemplo, pela impermanência. O assunto da impermanência atrai a sua mente. Né? Quando eu era muito jovem, antes de virar monge, mesmo antes de conhecer budismo, né? Um assunto que atraía muito a minha mente era a velhice. Né? É uma coisa que fascinava a história da velhice, como é que as pessoas são jovens e envelhecem. Aquilo fascinava a minha mente. Né? Então, mesmo sem ter samadhi, eu refletia sobre aquilo e aquilo gerava insight em mim. Né? Então, não é que reflexão não dá resultado nenhum, né? Mas sem embasamento de samadhi, pelo menos use a sua intuição, né? Use a sua intuição um pouco. Agora, se você tem samadhi firme e forte, aí sim você consegue pegar um tema do Dharma e refletir sobre ele, né? E aquilo lava a sua alma, né? Que você reflete sobre a morte, reflete sobre a impermanência, reflete sobre a bondade, reflete sobre o bem-querer, né? A gratidão. Aquilo lava completamente, assim, limpa, né? É totalmente diferente, é um outro assunto completamente diferente, não tem comparação. Pode. Samadhi é a capacidade de concentrar a mente, de estabilizar e concentrar a mente. A mente normal não só ela funciona de uma maneira muito superficial, né? O nível dos pensamentos, né? Não é o total da sua inteligência, sabe? Pensamentos, eles são úteis, mas eles não são o total da sua inteligência. E o pior de tudo eles funcionam de uma maneira muito superficial. Né? O que você pensa não necessariamente tem efeito muito profundo na sua mente. Né? Tem uma pessoa, por exemplo, ela entende que fumar é ruim. Ela sabe que fumar é ruim. Entendi tudo. Mas não consegue parar de fumar. Então ela entendeu, mas não teve efeito aqui. Se há harmonia entre pensamentos e o coração, quando você pensa algo, aquilo atinge lá fundo, sabe? Então você pensa que fumar é ruim, na hora a vontade de fumar passa, ela desaparece. Então quando você enxerga que algo é ruim,
aquilo tem que ter um efeito no coração. Né? Então, samadhi é uma forma da gente reconectar ambos. Né? Se você tem a capacidade de pacificar, de trazer a mente sair do pensamento, do nível do pensamento, e voltar e se concentrar aqui na região do peito, né? Quando você pensa algo, aquilo vai direto, bate lá fundo, sabe? Então você pensa, por exemplo, no bem-querer, como na bondade, né? E você sente aquela bondade explodindo no coração. Então potencializa muito, né, os seus pensamentos. Né? Você tenta refletir sem ter esse embasamento de samadhi, né? Fica só no nível dos pensamentos. Né? Então, na verdade, aquilo piora você ainda mais, porque aí começa a virar vaidade. Né? O pessoal que estuda muito livro, né? Estuda, lê a Bíblia, lê o Tipitaka, lê o como é que chama dos hindus, lá o Bhagavad, não sei. Lê tudo isso, entende muito, entendeu tudo, mas aquilo só alimenta a vaidade da pessoa. Né? Então não tem efeito. Tá lendo sobre a humildade, mas aumenta a vaidade dela, tem efeito reverso. Então isso que é a importância de samadhi, aprender a pacificar e concentrar a mente. Aprender a reunificar. Outra palavra para samadhi é união mental. A mente se reunifica. Ela deixa de ser dividida, né? Ela se reintegra. Digamos assim, ela se reintegra. Ela volta a funcionar como um único sistema. Né? Aí ela tem muito poder. Ela é muito poderosa. Tem muito mais coisa? Duas. Então vai. O senhor podia falar sobre sintomas psicossomáticos, no caso, intestinos? Muito obrigado. Como é que é? Acho que no caso de problemas intestinais que são causados por eu não sei falar isso não, gente. Não tenho muito conhecimento sobre isso, não. Não sei dizer, né? Pode ter certeza, né, que certos maus hábitos mentais tendem a gerar certas doenças corporais. Isso eu acredito com certeza. Né? Agora, eu não sei, eu não tenho muito estudo sobre esse assunto, não saberia não falar sobre isso assim de maneira. Mas o padrão me parece bastante razoável. Sabe? Você tem uma tendência mental muito arraigada, né? E aquilo tem efeito no seu corpo. Isso com certeza acontece. Mas eu não tenho muito estudo sobre isso. Samatha e Anapanasati são coisas diferentes? Sim, Samatha é uma coisa bem mais genérica. Né? Samatha é a mente pacífica. É o ato de pacificar, como eu falei, não é só pacificar a mente. A mente pacífica, integrada, estável, firme. Né? São várias qualidades que caracterizam. Né? Não é só estar pacífica, assim que nem a pessoa tomar uma droga, estou em paz. Mas a mente está dispersa, a mente está pacífica, ela está integrada, ela está coesa, né? Integrada, coesa, unificada, ela está estável. E ela está energética também. Tem um aspecto muito importante de Samadhi, a mente tem energia, tem uma força. Ela não apaga, né? Muitas pessoas vão praticar meditação e elas apagam-se, né? A mente, por exemplo, cai num estado neutro, né? Não é aquilo também. Né? Então tem energia, tem paz, tem coesão, tem estabilidade, né? É um fluxo contínuo mental também. Né? Então isso é isso que se chama samatha. Né? Anapanasati é um artifício, né, para desenvolver samadhi. Né? Então você foca na respiração, usa a sensação da respiração para focar a mente. Né? E aquilo vai, aos poucos, vai concentrando, a mente vai se concentrando, vai se pacificando. Quanto mais ela consegue se concentrar na meditação, na respiração, né, mais ela vai se sentindo bem, vai trazendo paz mental, a respiração vai ficando cada vez mais suave. Quando a respiração fica mais suave, ela fica ainda mais agradável, a mente se concentra, é uma coisa que entra no ciclo, né? Ela começa a entrar no ciclo, é por isso que você não faz esforço para pacificar a mente. Você bota a mente na respiração e sai da frente, sabe? Você não tenta focar a mente, não tenta agarrar a respiração. Você foca a atenção na respiração, sustém aquilo e deixa o processo se desenvolver, sabe? É uma coisa que acontece naturalmente, né? A mente se concentra naturalmente. Se você conseguir suster a mente na respiração de maneira tranquila e harmoniosa, né? Aquilo naturalmente se desenvolve em samadhi. Né? Então são diferentes dos dois. Gente, é possível perceber quando entra em samadhi? Consigo sentir com certeza. É muito clara.
Se você está em dúvida, não está em Samadhi, pode ficar sossegado. Se você está em dúvida, não é. Samadhi é uma experiência bastante clara e bastante precisa. É muito, muito óbvio, né? Não é algo assim. Mas você falar, é possível notar que a mente está se pacificando, né? Aí já é um pouco mais, né? Porque não é, é uma coisa progressiva, às vezes, para muitas pessoas é uma coisa progressiva, né? Então você vai notar os pensamentos ficando mais lentos, mais suaves, você vai notar a mente ficando mais estável, né? Ainda não chegou a ser samadhi isso, né? Mas a mente está se pacificando. Você vai notar um bem-estar, a mente fica tranquila, você vai ter uma sensação de bem-estar, de paz, né? Mas ainda não é samadhi especificamente. Samadhi é uma coisa bem específica, né? Mas é uma experiência muito clara, muito óbvia, né? Não tem como não perceber. Né? Ok? Chega de pergunta, não? E cansado, já ficar falando. Sem voz.